Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e trago mais uma questão envolvendo geometria analítica. A questão é a seguinte: para que valores de x os pontos A de coordenadas x e x, B 3 e 1 e C 7 e menos 3 são colineares. Ele quer saber exatamente o seguinte: eu quero saber qual é o valor que o x assume se esses três pontos estiverem numa mesma reta. Geometricamente falando, seria basicamente isso. Vou fazer uma reta hipotética aqui, dando um exemplo. Suponhamos que essa reta é uma reta R qualquer, que eu não sei qual é, e que nessa reta estejam os pontos, essa reta passa pelos pontos A de abscissas x, ou seja, a abscissa ordenada, a abscissa x e a ordenada x. Isso quer dizer o seguinte, que a abscissa e a ordenada são iguais. O meu ponto B, supondo que ele esteja aqui, isso é uma hipótese. E o ponto C, sete menos 3, onde ele tem abscissa 7 e ordenada menos 3. Existe uma condição para que três pontos estejam numa mesma linha, numa mesma reta. Qual é a condição para que isso aconteça? A condição para que isso aconteça é que, ao formarmos uma matriz com esses três pontos, sendo a terceira coluna formada de 1, o número 1, o algarismo 1, nós teremos um determinante desta matriz igual a zero. Então vamos imediatamente montar um determinante e igualar a zero. Como é que a gente monta esse determinante? Esse determinante nós vamos montar assim, ó, duas barrazinhas. Na primeira linha eu coloco o ponto A, x, x, e completo a terceira coluna, né, com o número 1. Na segunda linha o ponto B, 3, 1, e 1. Na segunda linha, né? Perdão. Na terceira linha, eu vou colocar os números, as coordenadas do ponto C, 7, menos 3 e 1. Esse 1 é a formação do determinante que nós temos que fazer. Temos que seguir exatamente essa formação. Então, vamos lá. O determinante, ele tem que ser igual a zero. Essa é a nossa condição. Então, ó, eu vou indicar aqui, ó, condição. O meu determinante da matriz tem que ser igual a zero. Aí os pontos são colineares. Os pontos são colineares, ok? Muito bem. Caso o determinante seja igual a zero, os pontos são colineares. Perfeito. Então vamos, usando o teorema de Laplace, vamos resolver esse determinante, encontrar esse determinante. A gente começa fazendo assim. Eu vou repetir o determinante aqui. E aí nós temos x na primeira coluna, 3, 7, segunda coluna, x, 1, menos 3. Na terceira coluna,
1, 1 e 1. E usando o teorema de Laplace, a gente vai repetir as duas primeiras colunas. As duas primeiras colunas, fazendo a repetição aqui, nós vamos ter x, 3, 7, x, 1 e menos 3. Vou fechar o determinante aqui. Vou fechar minha matriz, né? Para encontrar o determinante. Na verdade, isso aqui nós estamos resolvendo a matriz pelo teorema de Laplace. E aí, vamos pegar a diagonal principal. A diagonal principal. Fazendo o cálculo aqui, a multiplicação x vezes 1, x vezes 1, x. Vou escrever de preto para ficar legal. X. A segunda diagonal aqui, ó. X vezes 1, x vezes 7, 7x. E a terceira diagonal, uma vezes 3, 3, 3 vezes menos 3, menos 9. Então, eu vou pegar essa expressão, a soma desses termos da diagonal principal. Note aqui, a soma desses termos vai ser x mais 7x menos 9 menos a diagonal secundária. A diagonal secundária nós vamos fazer aqui, ó. Aqui dá 7. 7 aqui o produto, x vezes 1 vezes menos 3x. E aqui, cuidado para não fazer a confusão aqui. X vezes 3, 3x vezes 1, 3x. Então, ó, menos, abrir parênteses, a soma dos elementos da diagonal secundária. Ok? Então, vamos lá. Vão ficar com 3x mais menos 3x mais 7. Então, eu vou ficar com 8x menos 9. Note que aqui eu tenho um menos antes do parênteses, eu tenho que trocar tudo que está aqui dentro. Então, vai ficar menos 7. Por quê? Porque este eu cancelo com este. Isso tem que ser igual a zero, que é a nossa condição para que os pontos sejam colineares. Então, 8x menos 16, ó, menos 9 com menos 7, dá menos 16, igual a zero. Então, 8x é igual a 16, eu passei o menos 16 para o outro lado da igualdade, ele vai com o sinal positivo. Então, x é igual a 16 dividido por 8. X é igual a 2. Encontramos os valores de x. X aqui no ponto A, o meu ponto A, será formado pela abscissa 2 e a ordenada 2. O x é 2 e o y é 2. O x e o y são iguais aqui. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like. Por favor,
compartilhe com os amigos e até a próxima aula.